Na verdade, são 3 casos em sequência. Eu queria falar um pouquinho sobre hiperplasia anular focal, tá? De umas apresentações clássicas e não clássicas, mas também de algumas coisas de conduta, né? Mediante essa entidade, de como eu interpreto, o que eu valorizo. Acho que tem alguns dados que são importantes para o nosso dia a dia, tá? Então, vamos a esse primeiro caso, paciente 44 anos, eu ponho assim 44, 46, é porque ela fez alguns exames evolutivos aqui com a gente, tá? A gente recebe muito paciente que acaba se fidelizando na clínica, então, até para identificar ali, depois eu ponho essa variação aqui para demonstrar para vocês que ela tem controle evolutivo. Tem queixa de dor hipocôndrio direito, fez ultrassom que identificou massa no lobo esquerdo hepático, TC demonstrou essa massa ser hipervascular, ela era usuária de pílula anticoncepcional por um longo tempo, tá? Pensou-se na possibilidade de um adenoma, sendo solicitada a ressonância do abdômen com contraste hepatobiliar. E eu acho que isso que eu oriento o médico solicitante, sim. Se ela vem de uma lesão que ela é hipervascular na TC, ela não tem que fazer ressonância com contraste extracelular ou uma ressonância simplesmente. Ela tem que fazer uma ressonância com contraste hepatobiliar. Não cabe aqui a gente fazer uma ressonância e posteriormente solicitar uma ressonância com contraste hepatobiliar, tá? Eu acho que tem que ser direto o contraste hepatobiliar. Então, vamos ao caso. Então, vamos observar aqui exatamente como eu avalio, né? Ponderação T2, plano coronal, né? A lesão tem essa topografia, né? Dos segmentos laterais do fígado esquerdo ou do lobo esquerdo, como o cirurgião gosta de chamar, um sinal muito próximo ao do parênquima. Talvez aqui a gente esboçando uma área central de um sinal um pouco mais elevado, como se fosse uma cicatriz. Tá? Vamos botar aqui o T2, geralmente esse T2 é feito mais tardio, né? Pós-contraste. No protocolo de exame do contraste hepatobiliar. Então, a gente vê a lesão aqui, ó, ocupando o segmento 2 e 3, quase eu já não vejo, principalmente segmento 2, né, talvez aqui um pouquinho do segmento 3, tem um comportamento exofítico que foi melhor demonstrado ali na fase, no plano coronal, tá? Mas o que chama atenção, sinal muito próximo ao do fígado, tá? O que a gente chama de baixo contraste de lesão órgão, tá? Isso remete muito a lesões de origem hepatocitária. O adenoma também poderia perfeitamente ter esse tipo de apresentação, beleza? Então, tudo típico, até agora, bonitinho, sempre em fase fora de fase, né? Uma das suspeições nossa era a possibilidade dela ter um adenoma, né? E uma das características do adenoma é a existência de gordura. Então, aqui já é uma dica para vocês, toda vez que eu pego uma lesão e vou nesse contexto, tem gordura ou não tem gordura, e olho ela no InFase, cara, ela é já hipointensa em relação ao parênquima, eu já vou com uma expectativa menor dela ter gordura. Pode ter gordura, Antônio? Pode, tá? Mas geralmente essas lesões, elas são de iso a hiper, na ponderação T1 em fase, tá? Na T1 fora de fase, eu não considerei existência de gordura, tá? Eu acho que as áreas de hipossinal eventuais que ela tem aqui, ela já tem nesse T1 em fase, tá? E a gordura que é interessante a gente caracterizar, a gordura manifesta de forma, né, inquestionável, que você não precisa janelar para ver gordura. Essa que gera especificidade para o diagnóstico de adenoma, beleza? A gente, inclusive, tem visto muito hiperplasia anular focal com discreta gordura, principalmente no contexto do paciente com esteatose. Ponderação em fase fora de fase, né? Vamos botar aqui só porque a gente fez, tá? Já estou no maior valor de B, tem um hipersinal em relação ao fígado, sim, só que esse hipersinal é inferior ao baço medula, e olha a ADC. A ADC tem um sinal mais baixo, mais alto do que o restante do parênquima. Então, ela não tem difusão restrita, tem uma difusão facilitada, ok? E, por fim, agora vamos no estudo dinâmico, tá? Então, vamos lá. Ela fez isso. Nessa máquina que eu estou estudando, mostrando aqui para vocês, eu consigo fazer tripla fase arterial, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente fez algumas fases arteriais, não preciso botar todas. Benefício da fase arterial, gente, olha aqui, ó, tripla fase arterial, tá? Repara aqui, ó, tá vendo o que aconteceu aqui, ó? Não tá com artefato, essa sequência aqui, ó, tá? Isso é uma característica do Primovis, do contraste hepatobiliar, ácido gadoxético. É comum o paciente ter mal-estar durante a administração do meio de contraste, se dá no início da administração, tá? E eu prefiro avisar o paciente. Tem gente que não fala nada, né? Eu prefiro falar assim, ó, esse contraste que a gente vai fazer, existe uma possibilidade remota de dar uma sensação de mal-estar no início da administração, tá? Mas fica calmo, vai passar rapidamente, tá? É a fase mais importante do seu estudo, divide a responsabilidade com o paciente, tá? E, assim, ele vai eventualmente sentir isso, mas vai dar uma segurada.
E o benefício de fazer a tripla fase arterial é porque se isso ocorrer e ele não conseguir segurar, pelo menos você tem mais chance de pegar uma fase arterial boa, tá? Aqui, por exemplo, essa aqui não ficou boa, mas aqui ficou excelente. Uma fase arterial excelente, tá? Repara aqui, ó, a minha fase portal, ó, eu nem fiz, tá? Por quê? Porque esse paciente, se eu não me engano, ele até vomitou. Então, a fase que eu vou fazer, ó, eu já estou entrando na fase hepatobiliar, tá? Então, uma situação usual, tá? Relativamente comum do paciente sentir mal-estar. Dele fazer artefato de movimento, também frequente. Dele interromper o exame, nem tanto, tá? Mas isso pode ocorrer. Então, aqui, ó, a gente vê a fase hepatobiliar, e eu vou botar aqui, ó, que eu faço. Na verdade, habitualmente a gente faz algumas fases hepatobiliares, mas eu queria destacar aqui para vocês duas, tá? Uma com flip convencional, esse flip convencional em torno de 10 a 15, tá? Flip angle, e com flip angle acima de 25. Aí a gente tem uns protocolos de máquinas que vão de 25 a 40, a literatura já coloca que acima de 25 não tem muito benefício, tá? E com isso a gente consegue ver por que o flip angle ele mais alto ele é interessante, porque ele aumenta o efeito T1, tá? Então tudo que encurta o sinal, né, como por exemplo o gadolínio, é um grande encurtador do T1 das estruturas, dos tecidos, você consegue ver com mais evidência. Repara aqui, ó, que a bile, né, nessa ponderação, eu consigo vê-la muito mais hiperintensa do que a bile com o flip de 10, tá? Tá certo que eu tenho um tempinho, uma área aqui de execução do exame, mas nitidamente é diferente. O contraste com os vasos é diferente. E a quantidade de contraste na minha lesão também é diferente, ok? Vamos analisar aqui, ó, que eu queria falar só para finalizar esse caso, a cicatriz central. A cicatriz central, gente, ela não tem hepatócito, tá? Repara que ela dá uns raiados para a periferia. Isso é tipo de hiperplasia anular focal. É descrito como a roda de carroça ou gomos de laranja, né, essa fibrose indo até a periferia. Na fibrose, como também não tem, esses raiados também tem hiporrealce na fase hepatobiliar, mas sem sombra de dúvida, o maior hiporrealce é na região central, onde está a cicatriz. Ok? Então, essa apresentação relativamente clássica e com umas complicações usuais que a gente tem com esse tipo de contraste hepatobiliar. Vou botar aqui a apresentação, mostrar aqui para vocês como eu coloquei, exatamente foi o que a gente falou, tá? Inclusive as duas sequenciazinhas, a fase arterial, o plano coronal, demonstrando que ela era exofítica, e fechando o diagnóstico com hiperplasia anular focal bem típica, com a apresentação bem usual, ok? Aqui é aquela ideia que eu queria passar para vocês, da cicatriz indo até a periferia, tá? Então, aqui tem um tecido conectivo fibroso, que ele envolve a estrutura vascular arterial, lembrando que a hiperplasia anular focal é um amartoma hepático, ela é uma modificação do tecido hepático com todos os constituintes que tem no fígado. Então, vamos lá, tem hepatócito, tem célula de Kupfer, tem vaso, tá? Tudo direitinho, só que tem uma desorganização desse material, tá? Repara aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, tem uma imagenzinha meio laranja, isso é proliferação ductular, tá? São ductos biliares, só que eles são mal conectados com a minha via biliar. Então, eu recebo esse contraste aqui, tem receptor ATP, recebe esse contraste, joga para esses ductos não conseguem muito excretar para a via biliar e com isso eles ficam retidos na lesão, tá? Nesse interior aqui, gente, repara que não tem hepatócito, o hepatócito aqui, ó. Hepatócito são essas fileiras de hepatócito. Se eu não tenho hepatócito, tá? Eu não vou ter retenção no meio de contraste, bem como o componente que vai até a periferia. E a literatura tem descrito que os hepatócitos próximos, né, a essa proliferação ductular, a cicatriz central, também tem baixa expressão do receptor ATP, justificando aí também cicatriz aumentar. A gente vai falar sobre isso em algumas formas atípicas, ok? Vamos para o segundo caso, paciente jovem, 26 a 28 anos, ela acompanha aqui com alguns anos, até mais do que isso, né? Na verdade, ela ocupava um hospital, aí passou a acompanhar aqui na clínica com a gente. Ela tinha história de um hemangioendotelioma epitelioide, no lobo direito ressecado, tinha comportamento hipervascular, ela já teve algumas recidivas, que a opção de tratamento foram radioablações, tá? Se não me engano, são 2 ou 3 recidivas que ela tem, e ela vem por controle de imagem. Um desses controles, a gente identificou 2 pequenos nódulos, bem pequenininhos, hipervasculares. E aí, obviamente, gerou aquela apreensão, né? Será que é nova recidiva? Como era um padrão bem homogêneo, diferente da hipervascularização do hemangioendotelioma dela, né?
a gente sugeriu a complementação do exame com ressonância magnética contraste hepatobiliar, que ela estava fazendo de controle, era contraste extracelular o gadolínio convencional. E ela tinha um grande problema, né? Ela era uma paciente VIP. Na verdade, ela não era uma paciente VIP. O médico dela que se achava VIP. E aí, isso daí já era uma confusão danada, porque às vezes você não tem nem tempo para pensar, né? Você termina o exame, o cara já está te ligando, já quer uma definição. Ela tinha médico em São Paulo, tinha médico no Rio de Janeiro, oncologista de São Paulo, oncologista do Rio de Janeiro, tá? Isso às vezes dificulta, né, a sua análise global ali da situação, tá? Então vamos ao caso. Vou começar mostrando para vocês ponderação T2, só para vocês terem uma ideia de anatomia, né, de ressecção dela, tá vendo? Ela ressecou a parte posterior aqui, ó, do lobo direito, que foi o hemangiotelioma dela, beleza? Fez uma vicariância aqui do lobo esquerdo, tá? Vou mostrar também o T1. O T1 dela é FAT7, que é este aqui, ó. Que como ela fez a radioablação, geralmente ficam mais áreas de necrose de coagulação, ó. Elas ficam meio hiperintensas aqui, ó. Olha como tem um outro aqui, ó, tá vendo? Hiperintensidade, tá? Isso daí são áreas de radioablação. Quando você faz o contraste, fizer a subtração, elas vão estar avasculares. Mas vamos ao problema dela, ó. O problema dela é isso aqui, ó. Duas lesõezinhas hipervasculares que a gente pegou, que a gente não tinha, não viu em exame prévio, tá? Deixa eu ver se ela fez aqui, ó. Ó, tá vendo? A terceira arterial dela aqui, ó. Olha o que eu falei o problema, ó. Uma, duas, terceira arterial. Já fez artefato de movimento, mas eu tenho tripla arterial, né? Então essa daqui ficou bem legal, né? Essa aqui ficou bem razoável, essa daqui eu jogo no lixo. Vamos tirar ela, tá? Vamos ver os nossos dois nódulozinhos, né? Vou deixar só essa daqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês, já vamos direto lá né? Só para adiantar, gente, ela não tinha difusão restrita aí, não tinha hipersinal em T2, não eram lesões muito subcapsulares, tá? Eu vou direto aqui no Primovis para a gente otimizar, na fase hepatobiliar, para a gente otimizar a informação, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o que a gente fez. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Nessa região aqui, ó, quando eu fiz o primeiro Primovis, que foi esse, tá? Não deu uma carregada muito grande no flip, cara, eu não identifiquei a lesão. Mas eu queria que vocês observassem, eu vou tirar essa daqui agora, vou mostrar essa daqui para vocês. O que me deu segurança para o raciocínio diagnóstico dela. Vou tentar ampliar aqui, que a lesão é pequenininha, talvez tenha gente assistindo aí pelo celular. A gente observa essa lesão aqui, ó. Olha o comportamento dela aqui, ó. Olha como ela faz um hiperrealce na periferia e uma área de hiporrealce central. Tá vendo? E olha a outra aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha como ela faz um hiperrealce na periferia e uma área central de hiporrealce, tá? Essa aqui correspondendo a essa, tá? Essa daqui, ó, correspondendo a essa. Esse corte meu aqui, ele é mais fininho, tá? A gente até classifica ele como uma alta resolução de Primovis que a gente faz, inclusive se quiser eu reformatar, eu posso reformatar, tá? Mas agora, meu foco novo, entre aspas, hipervascular, ele não tinha difusão restrita, eu tinha pouca expressão em T2, né? E ele se manifesta na fase hepatobiliar com hiperrealce periférico e hiporrealce central. Então, um dado que a gente tem visto é que até nas lesões pequenininhas, na fase hepatobiliar, com ácido gadoxético, você tem identificado cicatriz. E isso aumenta muito a especificidade do diagnóstico de hiperplasia anular focal. Tá? Além de fazer o hiperrealce periférico, você consegue identificar a cicatriz. Isso se dá muito pelo aquele aumento da cicatriz, aumento entre aspas, obviamente, né? Porque além da cicatriz de não ter hepatócito, o hepatócito ao redor da cicatriz tem uma baixa pressão do receptor ATP, tá? E com isso ela se expande quando a gente faz a fase hepatobiliar. E a cicatriz clássica, de apresentação clássica, ela é um marcador diagnóstico da hiperplasia anular focal, beleza? Então, duas hiperplasias nodulares focais, tá? Que elas podem aparecer durante a evolução da paciente, principalmente paciente que manipulou, principalmente paciente que faz manipulação de estrutura vascular, né? Vamos lá, embolizações, né? Você vê o surgimento, né, de hiperplasia anular focal sempre associado a distúrbio vascular, a manipulação cirúrgica, isso pode ocorrer, ok? Tá? Então, hiperplasia anular focal, lesões pequenininhas no contexto de uma paciente que tem doença oncológica, tá?
Então, a gente botou, e aqui, só para falar um pouquinho para vocês, alguns artigos já colocando o benefício de você trabalhar com flips mais elevados, né? Então, a migração do flip usual de 10 a 15, se você botar, a literatura já coloca de 25 a 40, sendo que o benefício acima de 25, ele é muito pouco em relação a 40, tá? O objetivo é aumentar o T1, tá? O efeito T1 na sua imagem. E com isso você consegue caracterizar quem impregna e quem não impregna, tá? Isso é muito bom para hiperplasia focal, mas também é interessante para adenoma. Olha esse caso de adenoma aqui, gente. Era um adenoma, e se eu botei no flip de 10, eu podia questionar se tinha hiporrealce ou se tinha algum grau de impregnação. Quando eu trabalho com flip angle de 25, repare que ele fica com evidente hiporrealce, tá? Esse sinal fica mais elevado e eu consigo ter mais, assim, garantia de informação, que é um hiporrealce, né, corroborando, nesse caso aqui, um diagnóstico de adenoma. Beleza? Então, assim que a gente colocou no laudo, mostrando nas fases hepatobiliares com hiperrealce periférico, né, e fechando o diagnóstico como hiperplasia anular focal. Terceiro casinho, mostrar aqui para vocês, paciente jovem, também acompanha com a gente há um bom tempo. Ela tinha um fator que deixou a gente um pouquinho preocupado, uma apendicectomia prévia. O estudo da apendicectomia demonstrou que era um neuroendócrino de baixo grau, um carcinóide, tá? Ela fez uma TC não para reestadiamento, foi por conta de uma pielonefrite, identificou nódulos hipervasculares. Ela era usuária de pílula anticoncepcional, então a hiperplasia, adenoma, implante do neuroendócrino, aí ela solicitou uma ressonância magnética, e aqui a gente achou por bem fazer um contraste hepatobiliar. Então, veja bem, o médico não solicitou contraste hepatobiliar, né? A gente teve autonomia de indicar o contraste hepatobiliar mediante o cenário clínico da paciente, beleza? Vamos à apresentação. Ó, já vou colocar a eterna confusão que tem com... Você vê, os 3 exames que eu estou botando com contraste ácido gadoxético, os 3 tiveram reação alérgica, reação de mal-estar. Os 3 me geraram limitação em fase arterial, tá? Olha aqui, ó, essa fase arterial, excelente, primeiro aqui, ó, excelente a fase, vou botar aqui grande para vocês, ó, excelente, tá? Via alteração, e olha aqui, ó, será que o contraste hepatobiliar vai conseguir caracterizar isso? Isso? Vamos ver, ó. Olha lá. Será que ele vai definir isso aí? Tá? Então, vamos lá. Mas, por exemplo, essa fase aqui, ó, olha a qualidade dela, ó. Olha o artefato de movimento, tá? Isso é o tal mal-estar que o paciente sente, tá? E essa daqui, ó, também eu não considerei muito adequada, não, tá? Também considerei com um pouquinho de artefato. Entretanto, a primeira estava campeã, vamos deixar então essa primeira, tá? Vamos deixar essa primeira aqui, tá? Considerando aí que o paciente tinha questões aí de um eventual tumor primário, passar rapidamente a difusão. Já estou no maior valor de B, ó. Repara, tumor carcinóide, gente, são um dos mais celulares que tem. Então, habitualmente, é o contrário, né? Você não tem dificuldade de ver no estudo convencional, com a difusão ele brilha pra caramba. Por quê? Porque ele tem muita célula, membrana citoplasmática faz restrição de fusibilidade da água, você vê muito bem, tá? Então, aqui, ó, um tênue percinal, não precisa nem mostrar o ADC, né? Tá? Não vai ter restrição de fusão nenhuma. Tá? Então, a possibilidade de implante ficou bem menos provada, tá? Vamos voltar aqui, minha fase arterial boa, que é essa daqui, e vamos para a fase hepatobiliar. Tá? E aí, ó, para a gente agilizar, eu vou já botar na minha fase hepatobiliar essa que eu trabalho com flip angle mais alto, tá? Então, olha aqui, ó. Queria que vocês observassem essa lesão e queria que vocês entenderem e identificarem nela como a cicatriz aumentou. Tá vendo? Parece que ela tem uma cicatrizinha aqui puntiforme. Olha como na fase hepatobiliar ela aumentou, tá? É aquele raciocínio que a cicatriz vai aumentar. Isso não pode gerar confusão em vocês de achar que isso é uma lesão corporeal se apresentando, né, uma área periférica de impregnação. Será que é um adenoma? Não. Isso é apresentação usual de hiperplasia focal. Olha outra aqui, ó, aquela outra aqui. Essa aqui é bem mais clássica, né? Essa aqui foi mais ou menos proporcional à cicatriz
da fase arterial para a fase hepatobiliar. Mas eu queria mostrar também essas pequenininhas, ó. Olha aqui, gente, o que vocês achavam que não ia ver, ou que o primo visto não ia definir, o contraste hepatobiliar, olha como ele definiu, inclusive com cicatriz, tá? Não só essa, como essa também, ó, tá? Então, a lesão hipervascular seria um foco hipervascular, uma lesão de baixa especificidade no estudo convencional, e a gente banca o diagnóstico de hiperplasia anular focal, utilizando essa informação do contraste hepatobiliar. Beleza? Repare que ela está até hiperintensa em relação ao parênquima. Isso é uma característica da hiperplasia anular focal. Né? Ela tem de ISO a hiperalce na grandíssima maioria das vezes. Por quê? Porque ela tem dificuldade de excretar. Ela tem receptor ATP, ela tem até ducto biliar, mas esse ducto biliar tem má conexão com o sistema biliar. Então, tem dificuldade de jogar fora para o canalículo biliar ou contraste hepatobiliar. Beleza? Tá? Então, característico aqui de hiperplasia anular focal, a despeito do tamanho, tá? Então, botamos exatamente como a gente colocou, como eu falei ali para vocês, né? Que é chover no molhado, exatamente, inclusive as pequenininhas, tá? Caracterizando. Tá? Isso aqui é um dos artigos que justificam essa cicatriz central, né, mais expandida, dando um aspecto de hiperrealce em anel, né, ou periférico, como queira. Tá? Então, já tem comprovação imunohistoquímica de uma baixa de expressão do receptor ATP dos hepatócitos ao redor da cicatriz. Tá? E a gente também artigos falando que a expressão desses receptores, né, próximos a ramos portais e biliares também ela é menor. Tá? Quando ele está de permeio hepatócito no parênquima, se afastando um pouco da teia de portal, tá? A expressão desse receptor é extremamente mais elevada. Então, como ele tem muito ducto biliar ali não conectado à minha via biliar, mas junto à cicatriz, seria um outro motivo para ter uma baixa expressão do receptor ATP. Tá bom? Tá? Então, o artigo original, isso aqui é um artigo de 2014, mas o original da referência é esse daqui, ó. Esse aqui que explica certinho. Beleza? Tá? Então, a gente viu casos clássicos e não tão clássicos aí.